A paz do Senhor, povo de Deus. Estou aqui nesta manhã mais uma vez na minha humilde casa. Quero trazer aqui uma reflexão, uma palavra de Deus para nós outros. Está aqui no livro de Ezequiel, capítulo 39 e o versículo 28 e 29 para a glória de Deus. Um abraço para aqueles que são inscritos no canal. Deus continue abençoando. Agradeço o amor de vocês, o carinho e a vossa compreensão para a glória de Deus. Peço que vocês continuem ajudando este humilde servo de Deus em oração, para que esta obra continue crescendo para a glória do Senhor. Um forte abraço, agradecendo a todos os internautas, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, e outros que ainda não servem ao Senhor por enquanto, que eu sei que Deus vai fazer uma grande obra. Deus continue também abençoando a vós outros, nos todos os estados do Brasil. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Então quero deixar aqui para a nossa meditação, e não esqueça, se alguém sentir de Deus de chamar, em qualquer estado eu vou, o telefone é 87484419. Vou com alegria fazer a obra do Senhor, tá? Meus queridos, quero aqui deixar para a nossa meditação, tá? E amanhã tem mais trabalho, tá? Esse aqui eu estou gravando hoje, domingo, pela manhã. Já foi gravado um no centro de Peixinho, na Presidente Quente, na área de Olinda, tá? Na Presidente Quente ali, entre os comércios ali. Já foi gravado agora pela manhã deste domingo. E amanhã, na segunda-feira, eu estarei colocando para vós outros, tá? E vai ter mais, em nome de Jesus Cristo. Esse aqui também será para amanhã. Amanhã de segunda-feira, que hoje é domingo. Então que Deus abençoe. Diz aqui a palavra do Eterno. Saberão que eu, o Senhor, seu Deus, quando vire que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, que lá não deixarei nenhum deles. O 29. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei do meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Aqui se trata, quando Deus, ele, usando aqui o profeta Ezequiel de uma forma especial, que Deus deu visão, né, lá no rio Quebar. Ele foi um dos que foi cativo, junto, né, com Jeremias, que Deus revelou também lá em 25 Jeremias, e o versículo 1, né, o capítulo 25, o versículo 1, Deus também revelou o cativeiro de 70 anos de Israel. E Jeremias foi junto também no cativeiro, Ezequiel, Daniel, foi junto também Ananias, Azarias, Misael, que foram mudados os nomes, que eu tratei até em outro vídeo anterior a esse. Então, meus queridos, tudo isso foi tudo para a glória de Deus. Quando o pessoal saía do equilíbrio, que deixava a vontade do Senhor para seguir a Baalim, ou a Baal, as deuses mortos, ou outra qualquer divindade entre os homens, né, que achavam que era divindade, então Deus castigava, Deus apertava. E hoje não é diferente. No Brasil e outros países de primeiro mundo, quando alguém sai fora do padrão, que sai da justiça de Deus, que Deus não deve justiça à justiça, Deus aperta de uma forma especial. Então aqui diz que, a respeito de tudo isso, Deus já falava do seu Espírito, do batismo com o Espírito Santo. A gente vê na palavra do Senhor, lá em Joel, que Deus também fala a respeito, 2 de Joel. A gente vê quando a glória do Senhor, ela é manifesta de uma forma especial. Então diz a palavra do Senhor, que Deus possui infinita e eterna misericórdia. Deus agora ele tratava com o povo. Aí está aqui Joel 2 e o verso 28, que diz aqui: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. Aqui fala de uma forma especial. Se a gente for fazer uma análise aqui, a gente vai ver que Deus também ele falou de uma forma especial também em Ageu 2, e o versículo 8, ele diz assim: meu ouro e minha prata. Mas o 9, Deus ele segue dizendo:
e a segunda glória, tá? Da segunda casa será maior do que a primeira. Então a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Aí já se tratava de Jesus no Velho Testamento. Tinha casa lá, né? O templo de Salomão, a beleza, o Espírito Santo, né? A glória resplandecia o templo. Mas ele disse, a glória será maior da segunda casa do que esta aqui, esse templo, um templo tão bonito, tão populoso, tanto ouro, né, investido no templo de Salomão, que até a rainha de Sabá admirou-se de ver, disse, olha, agora eu estou vendo tudo aquilo que me disseram, eu estou vendo agora que é maior do que a glória que me disseram. Eu estou vendo esta beleza, a glória de Deus neste lugar. Ela admirou muito a rainha de Sabá, com aqueles que vieram também. Então, meus queridos, quando o profeta aqui ele se referia a Cristo. Jesus ele chegou lá na frente e diz a Bíblia que ele olhou para o templo bonito em Jerusalém e ele disse, está aqui quem é maior do que este templo, está aqui dentro. Se referia a ele, muita gente não entendeu. Ele diz, chegará o dia que esse templo aqui não vai ficar pedra sobre pedra, que vai ser derribada, vai ser destruído. Vai ser destruído isso aí. Mas ele referia-se a si mesmo, ele disse, esse templo, que era ele, será aniquilado por 3 dias, vai ser derrubado, mas ele vai se reerguer. Em 3 dias levantarei muito maior este templo, com a glória. Mas alguém não entendeu, achou que era o templo de pedra. Jesus se referia dele mesmo. Alguém achou assim, ele vai derrubar um templo desse que levou, né, dezenas de anos ou centenas para ser feito com tanta qualificação. E em 3 dias, ele diz que derruba o templo e vai fazer outro maior, mais bonito, mais perfeito, mais glorioso. Não entenderam que Jesus falava do próprio templo que seria levado à cruz, morto, sabe, que a carne dele seria destruída, né, pelo homem, aniquilada, que iam bater, ia derramar sangue, ia acontecer, ia escarrar nele. Ele falava do próprio templo dele, que ao 3º dia ressurgir dos mortos, ia subir, ia ser maior do que todas as coisas. Eles não entenderam isto aí. Mas a Bíblia diz que, quando ele disse, está aqui quem é maior, referia-se a si mesmo. E diz a Escritura também, como a gente vê na glória de Deus, que eu li aqui para vocês, em Ezequiel, o 39 e o versículo 29, mas a gente vê também a glória de Deus se manifestando em Ageu, como eu falei para vocês, 2:8 está lá, e o verso 9, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, referia-se a Cristo, mas a gente vê também a palavra se manifestando para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso em João. Está aqui em João, no capítulo 1, diz o primeiro versículo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, céu, terra, fogo, água, ouro, prata, ametista, esmeralda, diamante, harmônia, oxigênio, hidrogênio, as constelações, entenderam? Mais de 200 bilhões de estrelas, cada uma das galáxias tem mais de 200 bilhões de estrelas, cada uma das galáxias são mais de 200 bilhões de galáxias no espaço, tudo criado por Deus. Sol, a distância de cada planeta, o espaço-luz entre, sabe, a Terra e o Sol, 150 milhões de quilômetros, 8 minutos de espaço-luz, tudo isso criado por Deus. O Sol, na sua extensão, 4.443.200 quilômetros de circunferência, 6,09, 10 elevado a 12 ao quadrado, que para os matemáticos, não é? Para o astrofísico é impossível. A extensão do Sol, mais de 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Sem falar em outras, né, galáxias constituídas com bilhões de estrelas. Tudo isso criado com muita precisão por Deus e para Deus, através de Cristo nosso Senhor. Aí aqui diz o 14, de João 1 e o verso 14. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio da graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Clé, la clomodolicelo, la canal, da liola, maraslota, do Pai. Jesus é a glória do Pai. Jesus, ele é a obediência do Pai. E o Espírito que meu a dar-se-á loite.
E o Espírito Santo é a santidade de ambos, que são três em um. Entenderam? Então a gente vê tudo isso, esta glória. A glória. Jesus, ele é a glória. Aí quando você vai lá para Coríntios, sabe? 6:18, está dizendo lá. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, que não pertence a vós mesmos, mas ao Criador? E se alguém destrói esse templo, que é o nosso corpo, que é o templo de Deus, Deus o destruirá. Mas como é que destrói esse templo? Bebida forte, droga, prostituição, inveja, ganância, corrupção, roubo, sabe, lascívia, atos efeminados, lesbianismo. Vai destruindo o corpo. Dessa forma vai acabando com o corpo que Deus criou. Mas tem a lei que me protege, a PL 122, a lei do homem, não é a de Deus. Eu estou indo pela Bíblia. Não estou aqui ferindo a lei dos homens, pelo amor de Deus, entendam. É Deus. Deus não come essa lei. Deus não se alimenta dessa lei profana, que para Deus isso é profano. Para Deus isso é irregular. Para Deus isso é coisa, sabe, que não está com nada diante de Deus. E Deus não respeita esse tipo de lei não, viu? Deus respeita e honra aquilo que é bom, aquilo que é justo, que é a verdadeira justiça. Mas aquilo que é injustiça, Deus bate o martelo e aniquila. Então essa lei aí, ela foi formada lá no Senado, alguém, sabe, e foi lá e decretou, porque o camarada que fez a lei lá, o escrivão, sabe, e o ditador ditando, ele quer voto. Ele sabe que junta mais de 1 milhão de efeminado, de lésbica. Então ele não quer saber se aquelas almas, se não se arrepender, que vai para o inferno. Qual é o problema das almas? É isso. Os pensamentos dele não quer saber não, meu filho. Ele quer saber do teu voto. Ele quer saber que você vai lá, vai votar, porque ele está te apoiando. Ele está te apoiando para extrair de você, sabe, o poder, a glória, que é o dinheiro, a mola do mundo. Ele quer estar sentado lá a cada 4 anos. Ele sabe que você vai votar nele, porque você anda nesse caminho que ele apoia, mas Deus não apoia esse caminho. Aí você escolhe, quer ir pelo homem que está ganhando o teu voto, com interesse, sabe, nos teus votos, e você depois vai para a lacuna eterna, se não se arrepender, entenda, né? Se não se arrepender e permanecer nesse erro, diante de Deus. Aí quando chega lá, Deus vai dizer, ele apoiou você por causa do teu voto, e você caiu na cilada, no laço dele, sabe, apoiando ele, que é para ele te apoiar, um mal apoiando outro mal. Mas aqui a minha lei é essa, está em Romanos 1, 22 ao 32, que o homem não se deite com outro, como fosse a mulher, nem a mulher com outra, como se fosse homem, nem faça peita com animais. Então vocês andaram por esse caminho, eu entreguei vocês à cadeia da morte. Apoiaram ele, o mal, e ele apoiou vocês, um mal apoiando outro mal. Mas eu sou santo, justo e verdadeiro, eu não devo justiça, eu sou justiça, e nem homem da terra me derruba. Nem governo, nem universo me derruba, porque está dentro de mim, eu criei tudo e todos, e eu domino todos, diz o Senhor. Aí é com vocês, não estou aqui ferindo e machucando, entendam pelo amor de Deus, tá? É a palavra para vocês entenderem. Então aqui diz que ele é a glória do unigênito de Deus, a glória. E lá a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, Shai, Talaito, Daramai, Shokomundo Etevi, Dalá Sequita. O Espírito Santo habita dentro de nós. Então, se o Espírito Santo, ele habita em mim, habita em vocês, no abrir da nossa boca, Deus fala, Deus se revela, Deus é, Deus manda, Deus pode, levanta morto, sabe, ressuscita, ele vai lá com o poder da sua glória, paralítico anda, cego enxerga, sabe, as enfermidades caem por terra, o ebola, o antraço, o vírus do HIV, o Covid-19 cai por terra, Deus vai no sangue, sabe, em mais de 10 trilhões de células no corpo, ele vai lá, começa a organizar, vai no vaso sanguíneo, ele tira bico de papagaio, coloca, sabe, a pressão no lugar, ele vai lá, ele organiza tudo, vai no sistema nervoso, ele faz tudo, ele vai no teu sentido, ele faz uma obra perfeita. Se o Espírito Santo está dentro de nós, temos autoridade de Deus para fazer o bem, porque a glória está dentro de nós, que é o Espírito Santo, não está dizendo aqui, e o Espírito Santo que habita em vós, é maior do que todas as coisas, que vocês não pertencem a vocês mesmos, mas o Espírito de Deus. Aqui o vosso corpo pertence e é morada do Espírito Santo. Não é morada de cão não, de capeta não. Somos morada do Espírito Santo. Então temos que ter cuidado. Agora se alguém vai lá em alguma entidade, né? Aí desce lá o caboclo sete frecha, aí desce lá, sabe, uma entidade lá chamado cão do inferno, aí desce lá o bomba gira, o preto velha, o chucaveiro, o Deus da morte, tudo demônio, tudo capeta. Aí entra no corpo de alguém, aí ali não é templo e morada de Deus não, é templo e morada do cão. Entendam, por favor, tá? Aí é chamado de matéria.
É chamado de cavalo. Deus não chama ninguém de cavalo nem de matéria. Eu estou dentro da palavra, para vocês entenderem. Para vocês entenderem. O nosso corpo não foi feito para entrar o espírito imundo das trevas, não. Foi feito para entrar o Espírito Santo de Deus. Temos que entender isso. O mundo tem que entender isso. Mas o mundo, né? Fecharam a visão, fecharam os ouvidos. Ainda ontem eu estava na área de Olinda, no Alto da Sé, gravando os vídeos para a glória de Deus. Tinha lá muita gente. Aí vocês vão notar, tirando foto, filmando as pessoas, filmando, sabe, alguma congregação, lugar, que é muito bonito o Alto da Sé. Não resta dúvida, é bonito. Mas ninguém me filmou, ninguém tirou foto de mim. Não. Agora tiraram foto lá e filmaram alguém jogando capoeira e outras coisas mais. Aí tem lá um boneco, né? Boneco de macumba lá, que faz uma imagem e bota lá. Aí bota caboclo, sete fecha, que... Mas é uma cultura entre os homens. Mas para Deus, na Bíblia, a Bíblia chama aquilo ali, sabe? De espírito imundo. A Bíblia é Deus, não sou eu, é aqui, tá? Diz que toda imagem de escultura para Deus é abominável. Então aquilo ali é abominável. Mas alguém vai lá, tira foto, filma ele junto, abraçado com a imagem. Por que não filmar e tirar uma foto eu pregando a palavra e cantando? Vocês entenderam? Que as coisas de Deus ninguém quer saber? Mas as coisas de cão o pessoal abraça? Eu estou indo pela escritura. A não ser que alguém queime a Bíblia, não é? E arranque dentro de mim tudo que eu li nela. Aí sim. E foge uma lei dizendo que não pode mais pregar ela. Aí a gente vai estar debaixo da lei. Muitos vão morrer, vai ser preso, mas não vai se curvar para a lei, né? Feito Sadraque, Misaque, Abednego, que foi mudado os nomes, que é Azaria, não é? Misael e Ananias, não se curvaram dentro da imagem, lembra? De Nabucodonosor? Aqueceram a fornalha 7 vezes, que eu vou entrar nesse assunto outro dia. Mas eles não se curvaram. Jogaram ele dentro e Deus foi com eles. Queimou todas as fitas que amarraram o braço dele, e até quem foi jogar morreu no caminho com a quentura. Eles caíram dentro, queimou as fitas que estavam amarrando os braços dele, mas nenhum pelinho desse aqui, ó, lá neles foi queimado, nem o cabelo da cabeça. E o rei se admirou e toda a nação que estava lá. Entenderam? Deus é maior, meu filho. Não tem cão que fique em pé diante de Deus. Cai por terra o capeta, porque Deus é bom. Então aqui a gente vê tudo isso, mas dando continuação à palavra de Deus, a gente vê também lá em Hebreus, para a glória do Senhor. Aqui diz assim, ó, a revelação a revelação de Deus. Está dizendo aqui, ó, cartas anônimas aos hebreus, que não se sabe ao certo quem escreveu. Alguns acham que foi Paulo, mas não se sabe o certo. Vai saber naquele dia. Aí diz aqui no capítulo 1, versículo 3, aí diz aqui, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele é a expressão da glória. Imagina, tá aqui, ó. Ele é o resplendor. O que é resplendor? Aquilo que brilha em excelsa luz. Ele é o esplendor de sua glória, a expressão do seu ser. Ou seja, o que está nele expressa a glória, o poder, a virtude, o fogo. Tudo saiu dele, de Cristo nosso Senhor. Aí diz aqui a santa e inefável palavra. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas. O universo, a constelação de serpente, há 1 milhão de anos, sabe? Sustentando as galáxias elípticas. Sustentando o IC 1101, com 3 planetas gigantescos, Abitagel, Ita Cardenais e Vezes Caras Majores. Abitagel, mais de 5 milhões de vezes maior do que o Sol. Ita Cardenais, 300 vezes maior do que Abitagel. Vezes Caras Majores, 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. Sem falar os buracos negros, que tem buraco negro que tem 6 milhões de anos-luz, 1 milhão de anos-luz. Não é brincadeira, 6 milhões. E um ano-luz significa 9 trilhões e meio de quilômetro. Para que vocês entendam. Tudo isso sustentado por Deus, nosso Senhor, através de Cristo. Está dizendo aqui. Está dizendo aqui, ele é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita, da majestade de Deus Pai Todo-Poderoso no céu. Quem está à direita de Deus não é Maria, não é Cafúcio, não é Maomé. Não é um qualquer aí que alguém não. É Jesus Cristo que está lá. Ele que intercede por mim e por vocês. Não existe outro intercessor entre Deus e o homem, senão Jesus Cristo, o homem está na palavra. Nem tem intercessora lá não. Nem Maria Madalena, sabe? Não, nem Ezequiel, nem Daniel.
nem Moisés, não, é Cristo que está lá, que intercede por mim e por vocês. Lembre-se disso. Então aqui a gente vê a glória, o poder de Deus. A gente vê tudo isso. Tudo isso excelente é o nome do Senhor, para a glória do seu nome. Então a gente vê que este poder que está dizendo aqui, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Jesus, quer dizer, ungido, o Salvador. Aqui está dizendo, tendo se tornado tão superior aos anjos. Coitado dos anjos, né? Claro que Jesus é superior, aqui é uma expressão, tá? Uma metáfora, expressão. Olha, se Jesus criou os anjos, serafins, querubins, anjos e arcanjos, que são 10 hierarquias de anjos, mas é falado de 4, tá? Tem anjos especiais, anjo ministro, sabe, da saúde, anjos que descem com a espada para guerrear, anjo mensageiro, então cada um na sua posição que Deus criou. Então Jesus é maior do que tudo isso. Cristo é o Filho e os anjos são seus ministros. Está dizendo aqui no versículo 5, pois o qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, e hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente introduziu o primogênito do mundo, diz, a todos os anjos de Deus o adore. E ainda quanto aos anjos diz, aquele que é seus anjos faz vento, e a seus ministros labarede, claplar, meu audácio de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Jesus é Deus. Os anjos servem a ele. Foi feito ministro dele. Labareda de fogo dele. Jesus reina. Jesus manda. Jesus é. Jesus pode. Ele faz. É tremendo. Então tudo isso a gente vê a glória de Deus se manifestando de uma forma especial pelo poder de Deus. Então tudo isso foi criado por ele e para ele. E tudo é dele. Porque ele é Senhor. A gente vê aqui, Apocalipse diz aqui a revelação de Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, testificou ao seu servo João. O anjo desceu por ordem de Deus. Jesus deu ordem para testificar, para falar tudo isso, no qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Aí diz o 3, bem-aventurado aqueles que leem, e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guarda as coisas que nela declara mais do Heitor. Está escrito, pois o tempo está próximo. Essa dedicatória às 7 igrejas da Ásia. Então Deus, ele fez tudo isso pela força do seu poder. Determinou tudo. Aí diz aqui, bem claro na palavra, o 6, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus Pai, e a ele a glória, o domínio, pelo século dos séculos. Amém. Aí diz aqui o 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E certamente vem, amém. Aí diz aqui o 8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O que era, que foi lá quando ele andou aqui, mas é o mesmo, ele não muda. Então tudo isso a gente vê que Deus, ele é o Senhor. Aí diz aqui o 10, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, com grande trombeta, dizendo, o que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas em Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada um aqui tem uma posição, cada um aqui tem um significado. Então Deus, ele é tremendo. Jesus, ele já determinou tudo. Jesus, ele é antes que o mundo existisse. Tudo foi criado por ele e para ele, a fonte das águas. A H2O, a alquimia da vida, o catalisador da natureza humana, a água.
as florestas, a fotossíntese, né? Onde as árvores ela vem, extrai o gás carbônico e solta o oxigênio para mim e para vocês. Oxigênio, Deus determinou assim. As verduras, as frutas, cada um com a sua vitamina, uma para a pele, outra para o cabelo, outra para os olhos, e assim sucessivamente. Sem falar a anatomia, né? Que Deus criou o corpo humano com tanta precisão. Imagina o átomo dentro do homem, tanta coisa bonita que Deus criou, não é? Deus é tremendo. Quem entende Deus? Então Deus fez tudo isso para a glória e louvor do seu nome. Então, quando ele disse, está aqui quem é maior, falava de si mesmo. Esta glória resplandecente está dentro de mim e de você. Essa glória de Deus, quando a mulher chegou lá, né, a gente vê lá, está bem claro na palavra de Deus, né? No capítulo 4 lá, a gente vê quando aquela mulher chegou samaritana e disse, Senhor, olha, devemos adorar o Senhor no monte, adorar a Deus em Jerusalém. Onde devemos adorar? Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, ou seja, adorarão no ônibus, adorarão em casa, adorarão quando vai se deitar, até dormindo em sonho, adorarão o Pai. Adora na hora da janta, do café, do almoço, se adora no trabalho, se adora alguém trabalha na beira da praia, né, como Gari, que Deus abençoe, se adora ao Senhor dentro de um trem, dentro de um avião, não importa o lugar, tomando um café no shopping, se adora ao Senhor, se adora a Deus em espírito e verdade. Não é somente subir nos montes para adorar a Deus lá nos montes, não. Porque o nosso monte é dentro de casa, no quarto. O nosso monte é dentro da congregação. Seja Batista, Presbiteriana, Deus Amor. Seja Assembleia Recife, Abreu Lima, Belenzinho, que eu amo muito em São Paulo, né? Nosso pastor Zé Wellington Bezerra da Costa. E o filho dele, que está lá na gestão. Nosso pastor Miguel também, em São Paulo, no setor 48, que foi meu pastor lá. Que me deu uma congregação, sabe? Deus auxiliando aquele homem que revelou quando eu cheguei lá no ano de 2002. E me deram uma congregação lá para mim tomar conta, o pastor do setor, pastor Miguel. Deus é na vida deste povo, no setor 48 ali, em Tapsirica da Serra. Então Deus, ele tem abençoado, tem tratado, Deus é na vida desses homens. Nosso querido pastor Roberto José, Deus é na vida dele, nosso pastor Ailton José Alvo, Deus é na vida do nosso pastor Samuel. Eu lembro, quando eu estava noivo de uma moça em Garanhuns, isso há um bom tempo atrás, faz mais ou menos 12 anos. E eu lembro quando, naqueles dias, eu fui lá para Garanhuns. E quando eu cheguei lá, teve a festividade lá do templo, lá em Garanhuns. E eu lembro que quem ia trazer a palavra era o nosso querido pastor, vice-presidente, o nosso pastor Samuel. Ele estava na área de Caruaru naquela época, lá uns 12 anos atrás. Ele estava ali naquela área. E eu lembro que naquela festividade que teve, era ele que ia lá levar aquela palavra do Senhor Deus para a glória de Deus. E eu lembro que naquele momento ali, ele não foi naquele dia, é porque Deus tinha algo. E veio uma cantora da área de Jaboatão dos Guararapes, uma cantora profissional, e o pastor local estava lá e outros, né? Para a glória de Deus. Lá em Bom Conselho. Em Bom Conselho. E eu lembro que eu estava lá, homem simples, que é a minha pessoa, não digo isso para aparecer, que a simplicidade vem de dentro. E Deus falou no meu coração, Deus disse, meu servo não vai vir. Você que vai ministrar a palavra aqui hoje. Eu disse cá comigo, Jesus, coitado de mim, nosso querido vice-presidente, né, o pastor Samuel das Assembleias de Deus do Recife, eu vou pregar no lugar de um homem desse? E eu comecei a questionar a Deus. Aí deu 7h30, 7h40, e de repente o pastor lá, disse, estamos esperando o nosso querido pastor Samuel, que vai ministrar a palavra aqui hoje. É ele, o ministrador da palavra, é o escalado. E a cantora recebeu a oportunidade. E ela disse, naquele dia, os irmãos vão lembrar se ver esse vídeo lá, que eu não estou inventando. Ela disse, olha, Deus falou para mim ali, quando eu estava ali, antes de eu louvar, que quem vai trazer a palavra aqui hoje, o nosso querido pastor não vai vir. Eu não sei o que aconteceu, mas Deus falou que ele não vai vir. Mas quem vai trazer a palavra é o nosso irmão que está ali embaixo. Aí o pastor, Deus já tinha falado para o pastor local, já tinha dito a ele, é o meu servo Marcelo que vai trazer a palavra. Aí ela cantou o hino para a glória de Deus, depois o nosso pastor,
ele continuou na direção do trabalho, ele só olha, já se aproxima das 8 horas e ele não vem. Mas Deus falou no meu coração e usou também aqui a nossa querida irmã. E Deus já tinha falado para mim, quem vai trazer é o nosso irmão Marcelo, que veio lá de Recife. Ele que vai trazer a palavra. Eu estava em Garanhuns naquele dia. Eu nem sabia que era festividade. E naquele dia eu trouxe a palavra, ainda lembro, e foi a respeito que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece. Este homem é o leão da tribo de Judá, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a semente da mulher. E Deus me tomou naquele dia dentro deste assunto. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Está lá em Mateus 8:27. E se maravilharam dizendo, que homem é este? Foi quando ele veio, que houve aquela tempestade, Jesus, aquieta-te mar, obedece a minha voz, vento, porque obedece mesmo a ele. Foi o assunto que foi tratado naquele dia. Então, meus queridos, quando Deus tem uma chamada, ele faz assim. Às vezes até ele permite que não chegue alguém para você trazer a palavra. Veja como Deus é bom. Sei que não sou merecedor, sei que não mereço, sei. Mas Deus quis daquela forma. Não tinha outro melhor do que eu? Com certeza tinha. Tinha o pastor local, tinha outros irmãos presbíteros na igreja, né? Tinha outros irmãos de alto night, que Deus usa como instrumento vivo. Eu não sou melhor do que eles, mas Deus determinou esse caco, esse caquinho na olaria do Eterno. E agradeço a Deus que o pastor foi obediente lá. Já pensou ele trancasse o coração? É um simples homem. Quem vai trazer sou eu mesmo. Se o pastor não veio vice-presidente, é eu que vou ministrar. Mas Deus tem os seus caminhos. Deus tem os seus caminhos. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo a cada um de vocês que ouviram esta santa palavra, essa reflexão a respeito da glória de Deus, que a glória da segunda casa, maior do que a primeira, se refere a Cristo, que Ele é a glória para sempre. Se refere a Ele. E a gente vê que lá no passado tinha a arca, não é? Propiciatório, tinha lá a bandeja, tinha o altar do Santo dos Santos, tudo organizado, tinha um candelabro, tudo lá no Velho Testamento. Mas isso não é necessário mais hoje, porque tudo isso está dentro de Jesus. Você, quando entra aqui e conversa com ele, se manifesta tudo isso. Não precisa mais matar um carneiro, né? Mesmo sendo puro, limpo, para levar lá e fazer aquilo tudo, tal, não. Nenhum sacerdote está lá cheio de sino, de não precisa mais. Quando você dobra o joelho que conversa com ele, está ligado nele, e tudo isso abrange Jesus. Ele é a propiciação de todo o nosso pecado, ele é quem perdoa, é quem organiza tudo, é Jesus Cristo. Tudo foi entregue a ele, para ele, tudo é dele. Então não precisa mais esses arrudei todo, não. Outro dia eu vou até falar a respeito da Arca da Aliança, que é muito bonito, né? Os mandamentos, debaixo da tampa dela, 613 mandamentos para Israel, né? Lá dentro da arca, tanta beleza, não é? O cajado de Arão, não é isso? O maná, as tábuas dos mandamentos, a que foi quebrada e a outra que foi colocada inteira, tudo lá. Um dia eu vou falar a respeito disso, que é muito lindo. É muito lindo. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, já tomei 33 minutos. Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus Cristo, e em breve terá mais, para a glória do Senhor. Um forte abraço, os que estão em outros estados do Brasil, Deus continue abençoando, agradeço de todo o coração, Deus abençoe. E não esqueça, meus amados, está chegando aí, não é? O dia 30, está se aproximando, já é o próximo domingo, viu? Que hoje é domingo. Estou falando aqui agora é domingo, mas o próximo domingo, dia 30, está chegando aí. Tenham sabedoria quando for votar, tá? Tenham sabedoria quando for votar. Então vigie, tenham cuidado para não colocar no poder alguém, né, que só quer consumir o resto do Brasil. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, e Deus é com vocês, homem de Deus, mulher de Deus. Deus abençoe a todos, forte abraço, e vai ter mais breve, em nome do eterno Deus, para a glória do Senhor.